O pessoal estava pedindo aqui para poder a gente dar uma olhadinha em BRF, inclusive o Helder. Aliás, eu acho que o Helder está com BRF aí, viu, Paula? Porque ele está sempre pedindo para a gente dar uma olhada em BRF. BRF está caindo hoje aqui 2,89. A gente sabe que teve aí uma aprovação do CAD para essa negociação da BRF junto com a Marfrig. Marfrig é a única do setor que vinha subindo agora nesse início de pregão. Agora está no 0 a 0 aqui, sobe 0,08, 0,12 agora. Todas as outras estão caindo, o BIF está caindo 1,93% agora, a JBS cai 0,64, 0,70 agora. E o pessoal estava pedindo, o Helder pede para poder ver BRF. Se você puder dar uma olhadinha, o Eduardo, na BRF e também, de repente, alguma outra companhia aí do setor que você acredita que tenha mais força para poder passar melhor por essa fase aí que a gente está com o preço da carne muito elevado aqui no Brasil, essa questão do Brasil com a China também, né, de exportação para lá. Então, compartilha aí sua tela com a gente. Vamos lá. BRF, então, é um setor que também está num momento complicado, né? Na verdade, o mercado como um todo está bem desafiador. A gente até usa esse desafiador para falar que está num momento difícil, que a gente não consegue prever muitas coisas. Mas a BRF, por exemplo, estava vindo ali perto dos R$ 70. Comecinho do ano, né? Mais ou menos. Comecinho não, na verdade, junho. Aí teve aquela contaminação mostrando, né, reforçando que é uma coisa sistêmica afetando as empresas. De lá para cá, apesar de ter respeitado aqui as médias, chegou a dar um susto, chegou a ensaiar uma reversão de tendência aqui, mas infelizmente não foi o melhor momento ali, não chegou a vingar. E agora, por enquanto, está se segurando. Eu estou olhando aqui o gráfico mensal só para a gente ter um pouquinho maior, mas ainda está trabalhando próximo dessa média aqui, das duas médias, na verdade. O ideal seria essa semana aqui, ou esse mês, encerrar perto desse preço aqui, que está na média, perto dos 25,70, para no próximo candle a gente ver um movimento de compra ali superior. Tá? Então, eu acredito que acima de 25,70, para a semana ou para o mês que vem, seja o indício dessa recuperação, tá? Quando a gente olha o gráfico semanal, uma das médias que é muito importante é a média de 200 períodos, que é essa que eu estou usando aqui em verde, um pouquinho pontilhado, tá? Não chegou a respeitar exatamente a média, mas o papel sentiu aqui e aqui também, nessas 2 semanas, e por enquanto está mostrando que está respeitando a tendência de queda, né? Apesar de que a gente pode ter notícias positivas, a gente tem o complicado do setor de frigorífico é que você tem um componente internacional também da empresa, né? Então, se a empresa acaba exportando mais, a receita dela significativa em dólar acaba sendo maior também, e isso pode refletir no gráfico mais para frente com um comportamento melhor. Mas se continuar esse movimento de queda, a gente consegue ver 3 níveis aqui do 17,37, 17,42 e eu vou até dar uma olhada aqui qual que é esse aqui, perto dos R$ 13, que podem servir como suporte. Quando a gente já olha para um período bem mais curto, a gente vê bastante ruído de mercado, né? A gente vê também toda aquele movimento de movimento de alta, né? De reversão de tendência que não vingou. E depois ele cruzou as médias, né? E começou a ser negociado abaixo das 3 médias que eu gosto de utilizar aqui. Então, pelo menos por enquanto, eu diria que perto dos 22,60 é um patamar que ele deveria servir como suporte. Agora a gente está no momento bem extremo do mercado, pode ser, igual eu falei do índice Bovespa aqui, ele cai bastante e depois ele volta para níveis, né? O primeiro nível, depois que a gente começar a observar uma retração, né, uma correção do preço, deve ser os 22,60, depois vai buscar essas médias perto dos 24,20, 24,31, e aí, se tudo der certo, retoma um movimento de alta, mas por enquanto, no curto prazo, eu diria que não temos um sinal claro de reversão. Maravilha. Teve gente pedindo JBS aí, só deixa eu ver quem foi, o EdgePoint Invest. Vamos só dar uma olhadinha em JBS pra gente fechar o setor aí, Eduardo? E depois a Débora separou outro aqui pra gente. Vamos sim. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Ó, JBS, eu vou abrir também em 30 dias para a gente poder ter uma visão um pouco maior. A JBS estava no momento melhor de mercado, né? Então, a gente vê, aqui ó, a gente está vendo o gráfico de 30 dias, passou de 7 e pouco. Começou a ter um movimento de alta aqui perto de
setembro de 2019, já faz um tempinho, começou então o movimento de correção para próximo dessa média, justamente essa média que eu gosto de utilizar como uma baliza para determinar se o movimento de correção foi só uma correção para continuar a tendência, ou se foi uma correção e realmente depois vai vir uma reversão de tendência, tá? Aqui, perto dos 18,17, realmente ele respeitou a média e continuou o movimento de alta. Então, o interessante para o papel é que ele conseguiu superar esses 30,56, que era uma zona de resistência, acaba virando suporte. Agora que ele está em 37,14, eu acho que ele está um pouquinho esticado aqui. Eu acho que ele subiu bastante e ele pode ter algum mês de correção, por exemplo. A gente pode, inclusive esse aqui, mês atual, ele pode ser um indício de que esse movimento de correção já está começando. E aí, movimento de correção, primeira média aqui, R$ 30,56, também servem como suporte, além daqueles pontos que já foram superados, tá? Quando a gente olha um prazo mais curto, o semanal também ele mostra um cenário bem parecido, né? Tá sendo negociado acima da média de 200 períodos, então no longo prazo, olhando o semanal, acaba sendo positivo. A gente vê sinais de que está respeitando aqui a média também, e por enquanto parece que está um pouquinho melhor o momento de mercado atual. A única coisa é que as últimas semanas o movimento comprador foi um pouco mais fraco, e nessa semana atual a gente está vendo uma força vendedora tomando espaço, tá? Olhando o gráfico diário, também a mensagem que a gente consegue ver do gráfico é bem parecida, tá? Apesar de que tem bastante ruído de mercado, né? Ele não faz a correção exata para essas médias, mas ainda assim elas não foram perdidas, está sendo negociado, pelo menos até esse espaço aqui estava sendo negociado acima das duas, e aqui a gente começa a observar um movimento de fraqueza de mercado, né? Então a força compradora começa a diminuir, a gente tem pouca variação de preço positiva, e aqui, apesar da gente estar com um dia aparentemente positivo, né, até o final do mercado, até o final do pregão tem chão ainda, eu acredito que a gente possa ver no curto prazo um cenário um pouquinho negativo, mas foi aquela coisa que a gente viu. Tá negativo porque subiu bastante, esticado, e pelo menos agora o sinal é bem mais positivo do que a BRF que a gente viu.